Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 6, é o que nós vamos ver hoje. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que por ele nos concedeu gratuitamente no amado. Demos início à nossa exposição, então, à Carta aos Efésios, no último culto. Fizemos um voo panorâmico pela Carta aos Efésios, né? É uma carta que, para nós entendermos, então, toda a trajetória, o caminho que ela vai seguir, seria necessário, então, fazer aquilo que nós fizemos no primeiro culto, observar, entender o que Paulo vai dizer, como ele divide as cartas e quais os seus principais argumentos, qual que é a real intenção do apóstolo Paulo com essa carta. Uma das coisas que nós vimos é que a carta aos Efésios é, na verdade, uma carta circular, provavelmente. Ela circulava em toda a região e não só na cidade de Éfeso. E que, segundo João Crisóstomo, foi nessa carta que Paulo registrou suas concepções mais profundas e mais sublimes doutrinas do Evangelho. Vimos também que o apóstolo Paulo divide a carta em duas partes principais, uma parte teórica e uma parte prática. Nosso foco hoje vai ser voltado, então, nesses primeiros 6 versículos do capítulo 1, tá bom? Versículos 1 e 2, nós temos a saudação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O apóstolo Paulo, então, primeiramente, ele se identifica e inicia a carta com a sua saudação característica, né? Paulo adapta uma saudação comum para aquela época, para que a igreja pudesse identificar o conteúdo daquela carta. Eu já disse outras vezes, em outras oportunidades, que era comum que as cartas daquela época viessem com uma saudação inicial. Saúdo a fulano de tal por meio desta. Ou graça a vós que estão em algum lugar. Então é comum isso, como a gente pode ver até no livro de Atos dos Apóstolos. Após se identificar, Paulo faz uma afirmação muito importante para o conteúdo que vem nessa carta. Paulo diz, Paulo se identificando, e então vem logo em seguida, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo se identifica então como embaixador de Cristo. O título de apóstolo garante a Paulo uma autoridade que não era dada a qualquer um. Olha aí o capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Ele mesmo, ele quem? Deus. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, o apostolado, o ministério apostolar de ser apóstolo de Cristo não era dado a qualquer um. Era um ministério dado por Deus a um grupo específico de pessoas. Ao contrário, então, do que nós vemos hoje em dia, né? Hoje em dia, nós encontramos apóstolos em qualquer árvore, né? Qualquer árvore que você chacoalha, cai um apóstolo hoje em dia e cai um profeta junto, pendurado nele. Só que, biblicamente, o título de apóstolo ele é extremamente restrito. Havia um critério para ser chamado de apóstolo.
Então a primeira coisa que a gente tem que ter aqui, que a gente tem que aprender com esse título do apóstolo Paulo, é que nós temos que ter muito cuidado para não ser enganado pelos falsos apóstolos. Cuidado para não cair na mentira de falsos mestres. Se nós compararmos aqui o versículo 1, que Paulo já está se apresentando como apóstolo, com o capítulo 4, verso 11, que a gente leu, nós vamos entender que tem algo em comum. O ministério dado de apóstolo para Paulo, o ministério dado de pastor, de mestre, de profeta e de evangelista, todos eles têm algo em comum. Foi dado por Deus. Ninguém se auto-intitula coisa alguma. É um ministério dado por Deus e confirmado segundo os critérios de Deus. A afirmação de Paulo como apóstolo lembrava a igreja de Éfeso e lembra a nós também que nem todos são atribuídos à autoridade vinda de Deus. A igreja deveria se lembrar disso. Não é qualquer doutrina que deve ser aceita, somente a doutrina dos apóstolos. Hebreus capítulo 5, versículo 4, nos mostra o motivo disso. Vamos abrir lá rapidinho. Está próximo aí. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Diz assim: E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O autor de Hebreus está se referindo ao ministério sacerdotal. Desde o Antigo Testamento, os oficiais de Deus, eles são chamados não por si mesmo, não se auto-intitulando coisa alguma, mas Deus é quem chama. E como que Deus confirma isso? Quais são os critérios? Porque existe critério. Segundo Hebreus 5:4, segundo o próprio Efésios 1, segundo Efésios 4:11, nenhum homem deve se intitular de coisa alguma. Deve atribuir para si mesmo qualquer tipo de título ministerial. É Deus que, segundo os seus próprios meios, escolhe aqueles que devem liderar o seu povo. É interessante porque nos dias de hoje nós vemos que qualquer um que diz que teve uma visão, ouviu uma voz, qualquer pessoa desse tipo pode afirmar que foi chamado por Deus para algo. E biblicamente não é o que nós encontramos. Voltando então para Efésios 1, versículo 1, Paulo afirma, então, primeiro, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E nós precisamos passar um tempinho nessa afirmação. Nós vamos precisar dedicar alguns minutos a ela. Uma questão importante. Essa afirmação pela vontade de Deus comunica que Paulo não foi por vontade própria e nem de nenhum homem chamado para ser apóstolo. Ele não foi chamado por vontade própria e nenhum homem chamou ele para o apostolado por vontade própria. Isso significa que, além de Paulo não ter escolhido esse título para si mesmo, de nenhum homem ter atribuído, até porque, vamos levar em consideração, né? Ninguém queria ser apóstolo. Não era algo vantajoso. Ele era líder de um bando de gente que era perseguida. Não era uma vantagem social, pelo contrário. A partir do momento que eles se tornaram apóstolos, eles perderam socialmente. Eles perderam bens, perderam família, perderam tudo. Então, socialmente, financeiramente, não era vantajoso. Então, vamos deixar isso claro. Quem de nós, em sã consciência, escolheria um inimigo declarado como líder? Esse é o caso de Paulo. Paulo não foi escolhido pela vontade dos homens. Porque antes mesmo ele era inimigo da igreja, inimigo de Cristo, declarado, perseguidor da igreja. Então, como alguém poderia virar para Paulo e dizer assim: você é apóstolo das igrejas? Porque os apóstolos te escolheram, não pela vontade de Deus. Faz sentido alguém em sã consciência escolher um inimigo perseguidor como apóstolo? O caminho mais comum para o apóstolo Paulo aqui é que ele poderia até se converter, mas teria que ficar no meio da igreja, porque a igreja nunca confiaria nele. Mas a questão é que o único que pode legitimar a escolha de um apóstolo é Deus. Sendo assim, nós podemos afirmar que Deus é o único
que pode legitimar se algo é segundo a sua vontade ou não. Então, quais são os critérios para dizer se algo ou alguém é ministro segundo a vontade de Deus, é apóstolo segundo a vontade de Deus? É engraçado porque o que nós vemos é que hoje as pessoas dizem ouvir uma voz e dizem que essa é a vontade de Deus. Elas dizem ter tido uma visão e que essa é a vontade de Deus. Mas qual o critério para isso? Qual o critério entre ser de fato uma vontade de Deus e ser uma alucinação da cabeça de alguém? Qual é o critério entre um desígnio mal do coração e de fato a vontade de Deus? Se a voz de Deus veio só na minha mente, só na minha cabeça, só aos meus ouvidos, qual seria o critério? Que existem pessoas que dizem isso. Essa é a vontade de Deus, porque eu assim ouvi, porque eu vi uma visão, eu vi um sonho e assim por diante. Tem outros ainda que fazem as suas próprias vontades o tempo todo, vivem as suas vaidades visivelmente e ainda afirma: eu vivo pela vontade de Deus. Paulo faz essa afirmação de que ele é apóstolo pela vontade de Deus, não porque ele teve uma visão, mas porque depois de sua conversão, tudo o que ele ouviu naquele encontro milagroso com Cristo foi colocado à prova segundo os critérios de Cristo. Para alguém ser apóstolo, os critérios eram esses. Primeiro critério: ser chamado diretamente por Jesus. Primeiro critério, então, para ser um apóstolo era ser chamado diretamente por Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem em Atos capítulo 9. Eu abri aqui, ó, em Marcos capítulo 3, eu abri. E eu vou fazer a leitura do versículo 14, tá? Marcos 3,14. Diz assim. Vou ler a partir do 13. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Versículo 14. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar. Então, primeiro Jesus veio, escolheu os que quis e tirou 12 para serem apóstolos. Percebe? Então, Jesus chamando esses 12 de seus apóstolos. Então, primeiro critério é ser chamado direto por Jesus Cristo. Agora, vamos ler aí, ó, Atos 9, que vocês abriram, versículos 3 e 4. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Encontro com Jesus. Verso 15 diz assim, ó: Mas Jesus disse a Ananias: Vá, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então nós temos literalmente Jesus aparecendo a Paulo. Paulo tem um encontro com a pessoa de Jesus e Jesus o chamando no versículo 3 e 4. E no versículo 15, Jesus confirma isso a Ananias, que Paulo seria um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho aos gentios e aos reis. Vocês se lembram onde Paulo está nesse momento aqui em Efésios? De onde que ele está escrevendo essa carta? É as cartas da prisão, lembra? E prisão aonde? Prisão em Roma. Roma. Paulo está indo segunda. Sabe o que é interessante? Aqui em Atos, nesse Atos 9, nesse versículo 15, a afirmação é que Paulo pregaria aos gentios. A igreja de Efésios são gentios? Sim. E ele está onde? Está em Roma.
Diante de quem? Do imperador. Ele pregaria diante dos reis também. E essa afirmação não foi feita para Paulo, foi feita para Ananias. Percebe então a confirmação por meio de Ananias agora daquilo que Paulo havia dito, aquilo que Deus havia dito para Paulo? Então, chamado diretamente por Jesus Cristo. Marcos 3,14 mostra o meio que Cristo faz isso. E Atos 9 mostra que Paulo também foi chamado dessa forma. Só que de maneira milagrosa. Por que de maneira milagrosa? Porque nós temos o segundo ponto aqui. O segundo critério para ser um apóstolo. O segundo critério é ser testemunha ocular da ressurreição. Então, o que precisava para ser um apóstolo? Primeiro, teria que ser chamado por Jesus. Os 12 foram e depois Paulo também foi. O segundo critério é ser testemunha ocular da ressurreição. Vocês podem anotar? Lucas 24:36 é quando os discípulos, os apóstolos, são testemunhas oculares de que Cristo ressuscitou. Logo após Lucas 24:36 a 39. Em Atos 9, obviamente, o encontro de Paulo com Jesus é após a ressurreição de Jesus. É Jesus ressurreto, milagrosamente aparecendo para o apóstolo Paulo no caminho a Damasco. Mas não só isso. Paulo, quando ele vai fazer a sua defesa, a defesa do seu apostolado para a igreja de Corinto, e aí se vocês quiserem anotar, 1 Coríntios 9:1, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó, Paulo vai defender o seu apostolado diante da igreja de Corinto. E ele diz assim, ó, será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são frutos do meu trabalho no Senhor? Para Paulo, então, Paulo aqui está nos mostrando que realmente era um critério. Eu não sou apóstolo, eu não vi Jesus com os meus olhos? Então era, mais uma vez, critério para ser um apóstolo, ser testemunha ocular da ressurreição. Terceiro critério. O terceiro critério eram sinais apostólicos. Sinais apostólicos eram sinais e milagres feitos pelos apóstolos. E eu gostaria que vocês abrissem em Atos 9 novamente. No versículo 32 a 35. Enquanto isso, eu vou abrir em Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 1. Atos 9, 32 a 35. Enquanto isso, eu vou abrir em Mateus 10, versículo 1. Mateus 10, 1 diz assim, ó. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Aos 12. Específico a eles. Olha que interessante. Agora vamos ler lá Atos 9, 32. Você pode ler pra gente, Dani, por favor? Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quem é esse? Apóstolo Pedro. Então Pedro está cumprindo exatamente aquilo que Jesus havia dito que aconteceria. Deu-lhes autoridade para curar qualquer e todo tipo de enfermidade. Agora abre em Atos 19. Versículos 11 e 12. Diz assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam.
Cumpriu ou não cumpriu aquilo que Jesus havia dito? Então nós temos, primeiro critério, ser chamado por Cristo. Segundo critério, ser testemunha ocular da ressurreição. Terceiro critério era o sinal de tudo isso, eram os milagres feitos em nome de Deus, a partir da autoridade dada por Cristo lá em Mateus 10:1. E o quarto critério, autoridade doutrinária para fundamentar a igreja. E aí eu vou pedir para vocês abrirem novamente em Atos, agora no capítulo 2, versículo 42. Enquanto isso, eu vou ler Mateus novamente, agora o capítulo 28, verso 20. Em Mateus 28, 20, Jesus envia os apóstolos dizendo assim, ó, toda a autoridade, vou ler a partir do 18, tá? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A autoridade dada por Jesus aqui é para que os apóstolos fundamentassem as doutrinas da igreja. Ensine aquilo que eu ensinei a vocês e ensinem-os a guardar o que eu ensinei. Atos 2, 42. Quem abriu pode ler para a gente, por favor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Em Atos 2, então, nós temos o quê? Eles se dedicavam ao quê? A doutrina dos apóstolos. Aquilo que Jesus havia dado ordem para que eles fizessem. E a autoridade eles fizeram. Em Atos 2, a igreja tem início, os salvos ali se tornam igreja e perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam. Continuando, então, voltando para Efésios, mostrando ainda mais a autoridade dos apóstolos acerca da doutrina e como isso era um critério importante. Em Efésios 2, versículos 19 e 20, Paulo diz assim, ó, para a igreja de Éfeso: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Vocês não são mais desconhecidos de Deus, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora vocês não são estrangeiros, vocês são membros da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Como que isso se refere ao quarto critério aqui? Os apóstolos e os profetas é quem tinham o direito, quem tinham o dever, a obrigação de fundamentar a igreja. Quem eram os profetas? Ele se refere ao quê? Ao Antigo Testamento. Paulo está dizendo o seguinte: então agora vocês são fundamentados pelos apóstolos, o Novo Testamento, e pelos profetas, o Antigo Testamento. E qual é o fundamento? Cristo Jesus. Por que Cristo é Jesus? Porque Cristo Jesus é o fundamento. Porque é nele que toda a Escritura culmina. Porque ele é a métrica para se entender e interpretar toda a Escritura. É olhando para Cristo. Então, lembra que Cristo havia dito: vocês devem fundamentar a doutrina da igreja segundo o que eu ensinei vocês. Ensinem eles a guardar o que eu ensinei. Então, a autoridade doutrinária está na pessoa de Cristo. Se um apóstolo diz que é apóstolo, mas não foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo, então ele não é apóstolo. Ele pode até dizer: fui chamado por Cristo, eu vi, tive uma visão. Mas você foi testemunho ocular da ressurreição? Não, eu fui porque eu vi Cristo ressurreto na minha visão. É, certo? E quem do povo de Deus pode afirmar isso como Ananias afirmou? Ah, não, fulano viu. Aí o fulano diz assim: não, realmente ele teve a visão de Deus, tá? Porque Deus falou para mim que ele é apóstolo. Beleza. Você faz os sinais dos apóstolos? A autoridade foi imposta sobre você? Onde você vai, os enfermos são curados em montes? Você levanta paralítico? Se não, eu já fiz um cara ser curado uma vez. Não, não é isso.
Sinais milagrosos, é coisa que realmente comprova que você foi enviado por Deus. Se não, mas aqui é que vem o ponto final, porque o cara ainda pode mentir a respeito disso. Mas e a doutrina é fundamentada nas Escrituras? Porque se for, então o seu apostolado não é. Mesmo que você disser que é fundamentada nos ensinos de Cristo, então seu apostolado é mentiroso, porque Cristo já escolheu os 12 dele e já escolheu Paulo como apóstolo dos gentios. Acabou. Existe critério. E os critérios são esses. Não foi uma visão que transformou o apóstolo Paulo em apóstolo. Foi Cristo o Salvador que o transformou em apóstolo. Não era apenas chegar e ser aplaudido porque teve uma visão. Paulo não ia chegar na igreja e então ser aplaudido diante de todos. Olha, tive uma visão aqui, agora eu sou apóstolo. E a igreja então ovacionava ele. Não, senhor. Paulo passou muito tempo se preparando para que então a igreja o reconhecesse como apóstolo de verdade. A grande questão é que há critério para dizer se algo é da vontade de Deus ou não é. Então, o que nós temos que aprender é que nós não devemos vir cultuar a Deus e dizer que vivemos pela vontade de Deus sem ao menos olhar para as Escrituras, para ver se existe conformidade com aquilo que eu tenho vivido, com a vontade de Deus exposta, que é as Escrituras. Eu não posso, assim como Paulo diz que o seu apostolado é segundo a vontade de Deus, e isso é comprovado na Bíblia, a nossa vida tem que ser também fundamentada nas Escrituras, para que então nós possamos dizer que é pela vontade de Deus. Se eu e você, se você ou eu, não importa, se nós dissemos que a minha vida é pela vontade de Deus, mas não é fundamentada, se eu não utilizo a palavra para expor o meu pecado, para ver se de fato há conformidade em mim com o que está escrito, então eu não posso dizer e afirmar que vivo pela vontade de Deus, que sou crente segundo a vontade de Deus. Então fica mais uma pergunta para vocês refletirem. Você pode dizer que é um cristão genuíno segundo a vontade de Deus? Pela vontade de Deus? A sua vida evidencia isso? E as evidências são dadas pelos requisitos impostos pelo próprio Deus? Qualquer outro meio para evidenciar se você é salvo ou não, que não seja a Escritura, é maldito diante de Deus. Qualquer outro meio. Paulo então termina o versículo 1 de Efésios, dizendo assim, ó, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Se o apostolado dele é evidenciado pelos critérios de Deus, os santos que receberiam essa carta também deveriam ser fiéis em Cristo Jesus. E aqui é que está a grande questão. Ninguém pode ser crente, ninguém pode ser um santo de Deus se não for santo, se não for fiel em Cristo Jesus. E não só fiel a Cristo. Tem diferença. Lembra da importância da interpretação e entender as palavras usadas, os advérbios usados, os pronomes usados. E aqui tem uma diferença entre fiel a Cristo e fiel em Cristo. O fiel a Cristo, ele pode dizer, não, eu sou fiel, eu me mantenho firme em Cristo. Eu não saio, eu nunca vou negar a Cristo. Mas fiel em Cristo é tendo ele como fundamento. É tendo ele como o chão onde eu piso. É tendo Cristo como a base para dizer se eu sou crente ou não. O meio pelo qual eu fui salvo é Cristo, e aquilo que eu obedeço é a palavra de Cristo. É aquilo que disse Cristo lá em Mateus 28. Ensine-os a obedecer tudo o que eu tenho dito. Para que você seja fiel a Deus, você tem que fazer isso em Cristo Jesus, fundamentado nas palavras dele, obedecendo as palavras dele.
Então, para que Paulo fosse apóstolo, ele deveria ser segundo a vontade de Deus. Porque ninguém pode evidenciar ou ser ministro de Deus sem que ele tenha chamado. E a prova disso é que ele cumpre os critérios para que então ele diga, foi pela vontade de Deus. Da mesma forma, a carta é escrita aos santos, que são fiéis em Cristo, que evidenciam a sua santidade em Deus, obedecendo ao Senhor Jesus, e única e exclusivamente a Ele. Na doutrina dos apóstolos que foi dada na palavra. Versículo 2 diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como eu já disse em outros momentos, saudação era algo comum naquela época. Porém, o apóstolo Paulo acrescenta ao que era uma saudação comum e transforma em que a paz e a graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele transforma uma saudação comum, saúdo vocês, graça a vocês, saudações, ele transforma isso que era algo comum em que a graça e a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam em vocês, estejam com vocês. E isso é interessante. Primeiro, Paulo havia afirmado que era apóstolo segundo a vontade de Deus. Agora, Paulo afirma que Deus é nosso Pai. A graça e a paz do nosso Pai, se colocando junto da igreja. Mesmo ele sendo apóstolo e tendo autoridade agora para enviar essa carta, para corrigi-los no evangelho, mesmo tendo essa superioridade de autoridade, Paulo se coloca como irmãos do mesmo Pai. Não um acima do outro. Eu os envio essa carta como apóstolo, mas Deus é nosso Pai, de maneira igual. Não é mais Pai meu do que seu. Ele se coloca junto da igreja em unidade, em irmandade. Primeira coisa que essa frase de Paulo expõe é que a primeira pessoa que pegasse essa carta na mão, ela deveria entender que os assuntos tratados ali não falava só com ela, não era individual, mas eram assuntos que viria para toda a igreja. É um assunto comunitário. Eu recebi essa carta em mãos, abri essa carta, e a primeira coisa que eu vejo, apóstolo, eu vejo a autoridade do apóstolo Paulo, eu sei que é ele, e logo em seguida ele me fala assim, ó, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Ele está se colocando como meu irmão em Cristo e está dizendo o seguinte, essa carta não é para mim, essa carta é para nós. É para o povo de Deus. Então essa carta é para a igreja toda, ela não é como para Timóteo, entende? Para Timóteo é direcionada a um homem, para Tito é direcionada a um homem específico. A carta ao Filemon é direcionada a um homem específico. A carta aos Efésios é direcionada ao corpo como um todo. A igreja inteira e não somente alguns. E ele faria isso com autoridade apostólica. Mas não é apenas isso que Paulo comunica nesse versículo. Quando ele, como apóstolo, se coloca ao lado da igreja como irmãos de um mesmo Pai, que é Deus, e afirma que a mesma graça e paz também é a graça de Cristo Jesus, Paulo ele revela que o assunto central dessa carta para a igreja é a unidade do corpo com Cristo e todos com o Pai. No segundo versículo, Paulo ele já vislumbra para a gente o que ele vai discorrer mais para frente nessa carta. Paulo ele está colocando o apóstolo sendo irmãos de toda a igreja. Os apóstolos são irmãos, porque todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Esse corpo que a graça e paz é de Jesus Cristo, que é o cabeça dele. Então todos nós estamos juntos em Cristo Jesus. E todos nós somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Unidade. Do Pai com o Filho. E do Pai e do Filho com o corpo, que é a igreja.
Paulo, então, mostra para a igreja a respeito da unidade. Isso é interessante porque entra em conformidade com o que João vai dizer lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. A gente não precisa abrir agora necessariamente para ganhar um pouco mais de tempo, mas escrevam, porque lá em João 4, 20 e 21, João vai ser categórico em dizer que ninguém pode dizer que ama a Deus e odiar ao seu irmão. Porque quem ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como amará a Deus a quem não vê e odiar a seu irmão a quem vê? O que João então está revelando lá em 1 João 4 e Paulo evidencia aqui em Efésios é que a unidade ela tem como vínculo o amor. O amor de um pai, de Cristo como cabeça para a sua igreja. E aí é que tá, como irmãos, se você diz que odeia ao seu irmão, você é mentiroso e odeia a Deus tanto quanto. É impossível dizer que odeia ao irmão e dizer que ama a Deus. É impossível, porque o que os une é o amor de um pai, mediante a obra de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito. Olhando com a lente de João, para a afirmação de Paulo aqui, se alguém diz que é crente e odeia o seu irmão, mas ama a Deus, esse destrói o sacrifício da cruz. É mentiroso. Ele mente. Não acreditem nele, é o que João está dizendo. Ele destrói, ele falsifica, ele quebra o fundamento de Cristo Jesus. Ele não pode ser crente. Então, o cristão que odeia o seu irmão e ouve essa palavra, ele se corrige. Ele fala, não. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que me reconciliar, eu tenho que me manter firme na doutrina de Cristo. Eu tenho que me manter firme no amor que nos une. Porque, segundo o apóstolo Paulo, nós temos um Pai que nos uniu em Cristo. Agora, o ímpio que ouve as palavras de Deus e ainda assim permanece odiando ao seu irmão, dentro do corpo de Cristo, o seu desejo é destruir o sacrifício da cruz. É destruir a unidade. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro brilho celeste. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era nosso Pai? Agora ele também é de Cristo Jesus. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Primeiro, Paulo enaltece com toda devoção a Deus por sua graça. Paulo está enaltecendo ao Senhor. Bendito seja o Deus o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Ele enaltece, ele engrandece a Deus porque ele é gracioso. Então Paulo busca mover o nosso coração, mover o coração dos leitores dessa carta a um coração grato ao Senhor. A gratidão verdadeira, convicta, não uma gratidão da boca para fora, mas uma gratidão convicta. Eu sei o que Deus fez, a graça dele, e por isso não há outra resposta senão engrandecê-lo, senão ter um coração grato diante do Senhor. Para os homens carnais, para os ímpios e para os crentes carnais, aqueles que dizem ser crentes, mas não são, bênçãos celestiais é ter o seu dia bem sucedido, é ter o dia a dia, as coisas do cotidiano bem sucedidas, funcionando perfeitamente. São aqueles que concretizam os seus planos. Esse é abençoado. Benção. São os prósperos financeiramente. São os que têm os prazeres da vida. Eles viajam, eles passeiam, eles têm tempo de qualidade. Isso é ser abençoado. Não, segundo o apóstolo Paulo. Para Paulo, para a palavra de Deus,
Os abençoados são aqueles que dependem única e exclusivamente da vontade de Deus para ter algum prazer. Paulo enaltece e nós enaltecemos o nosso Deus e Pai porque a sua graça nos salvou. Fomos feitos abençoados quando ainda éramos inimigos. Mesmo quando não existe prosperidade financeira ou sucesso nos nossos planos do cotidiano, ainda somos abençoados porque temos a Cristo como Senhor da nossa vida. Seja olhando para a vida presente no cotidiano ou para a salvação, que é eterna, nós louvamos ao Senhor com todo o nosso fôlego, porque dependemos única e exclusivamente da sua benevolência. Nossa vida é segura nele. Bênçãos espirituais dizem respeito à obra de Cristo em nós. E Paulo utiliza do termo nas regiões celestiais, ou bênçãos celestiais. E Paulo vai utilizar esse termo celestial várias vezes em Efésios. Ele vai usar em Efésios 1:3, ele vai usar em Efésios 1:20, ele vai usar de novo em Efésios 2:6, ele vai usar em Efésios 3:10 e vai usar em Efésios 6:12. Ele vai utilizar 5 vezes esse termo celestial. Epouranios é a palavra em grego. Não lembro por que eu pesquisei. Epouranios é a palavra em grego para celestial. E aí a gente traz para o nosso contexto cultural bem pobre, onde celestial é uma palavra utilizada para trazer uma espiritualidade maior para aquilo que eu quero falar. E não tem sentido algum. Mas, biblicamente, Paulo tem um sentido muito específico para esse termo. Quando Paulo utiliza celestial, ele quer utilizar o sentido de algo que vai além da nossa vida material. É além do natural. O reino de Deus é celestial porque ele vai além dessa terra, ele vai além do alcance dos nossos olhos. A bênção celestial, então, ela vai além de uma vida próspera, ela vai muito além de um carro do ano, ela vai muito além de ter dinheiro ou não. A bênção celestial, ela diz respeito à eternidade da bênção de Deus. A bênção de Deus é eterna sobre nós. Não há méritos nela. Pelo contrário, é uma bênção unilateral, da qual você não tem o que fazer. Você recebeu sem merecimento. Ela veio unicamente da parte de Deus para conosco. E ela vai além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Ela vai para além da eternidade. Ela transcende o reino material. É a graça que foi derramada por nós de maneira completa através de Cristo. Continuando então o texto de Efésios, nós temos 2 versículos que eu uni, que é o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Senhores e senhoras, nós poderíamos ficar aqui algum tempo, alguns anos, nos aprofundando nesses 2 versículos. Nós não temos tanto tempo, mas ainda assim eu vou usar algum tempo. Primeiro ponto, a eleição. É a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. No versículo 4, a respeito da eleição, Paulo diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Segunda parte sobre a eleição que eu gostaria de chamar a atenção é no verso 5. No verso 5 diz assim: em amor nos predestinou. Esse termo antes da fundação, ele revela que antes mesmo de tudo ser criado, antes do planeta Terra ser criado, antes da galáxia, do universo, dos planetas, do Sol, antes de tudo, Deus já havia escolhido o seu povo. Já estava nos desígnios do coração de Deus o nome de cada um
daqueles que ele havia de salvar. Ele já havia escolhido o que ele faria, ele já havia escolhido quem seriam os seus salvos. E isso tem embasamento desde o Antigo Testamento. Em Êxodo 33, 19, Deus escolheu de quem ele quer ter misericórdia e quem ele não quer ter misericórdia. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Salmo 139, 16. O salmista diz: Deus escreveu todos os meus dias. 139, 16. Jeremias 1:5. Deus diz a Jeremias que antes que foste formado no ventre de tua mãe, eu te escolhi. E aí os crentes espirituais pegam esse texto para falar, tá vendo? Deus me escolheu para ser boca dele. Porque é isso que Deus está falando para Jeremias, você será o meu profeta. E aí os caras pegam esse texto para jogar para si mesmo, para evidenciar um ministério falso. Só que não utilizam esse texto para dar embasamento à doutrina correta. O que Deus está falando que é antes mesmo de Jeremias nascer, antes mesmo de qualquer tipo de mérito, Deus havia escolhido ele para salvá-lo e para utilizá-lo como profeta às nações. A teologia da eleição tem embasamento desde o Antigo Testamento. Desde Gênesis, Êxodo, desde Salmos e Jeremias. Não importa se é livro do Pentateuco, se é livro poético ou se é livro de profeta maior ou menor. Ali está a vontade de Deus, soberana, escolhendo o seu povo. Em Gênesis, por exemplo, Deus escolhe unilateralmente uma nação de onde não havia uma nação. Ele não escolheu por mérito, ele escolheu Abraão porque Abraão era infértil, para que ele não tivesse mérito algum. E dali surgiu uma nação, porque ele é soberano para criar uma nação, para escolher o seu povo e assim trazer a salvação para ele. Sim. O termo predestinou, que nós encontramos no versículo 5, significa determinar antecipadamente um destino ou finalidade. O momento em que Deus resolve salvar os seus já foi determinado, que foi desde a eternidade. E evidencia ainda mais que a salvação é verdadeiramente gratuita e graciosa. Predestinou antes de tudo, na eternidade, mostra que é graciosa, mostra que é gratuita, é um dom gracioso de Deus, e revela que, de fato, Deus escolheu o destino antes de todas as coisas. E é engraçado porque o próprio livro de Provérbios vai dizer isso. Deus escolheu o destino de todas as coisas, até dos maus para o dia da perdição. A salvação do povo de Deus não é de maneira nenhuma acidental ou imprevista. Não seria possível que os escolhidos de Deus não viessem a ser salvos por ele. Não seria possível não ser salvo. Fomos divinamente eleitos por Deus desde a eternidade. Desde antes da criação de tudo, Deus já havia determinado soberanamente que o seu povo seria salvo por Jesus, e isso é decreto imutável de Deus. Não havia chance de não acontecer, porque é imutável como Deus é imutável. Do contrário, Deus não seria imutável. Logo, ele não seria Deus. A salvação não é acidental, muito menos imprevista. Segundo ponto a respeito desses dois versículos. O primeiro a gente viu é a eleição. O segundo ponto é o que sempre acompanha a eleição: santificação e obediência. No versículo 4, Paulo afirma que nós fomos escolhidos, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo havia dito um pouco antes o quê?
aos santos fiéis em Cristo Jesus. Agora ele utiliza de novo santos. Escolhidos, eleitos para serem santos, para ser povo dele, mas irrepreensíveis diante dele. Os libertinos, os falsos crentes, os carnais, chamem o que quiser, os ímpios no meio do povo de Deus, utilizam disso aqui para duas coisas. A primeira para atacar a fé e a segunda para pecar deliberadamente. Esses vão dizer, ué, então se eu sou salvo desde a eternidade e estou com a minha salvação segura nas mãos do Senhor, logo, não importa o que eu faça, eu continuarei salvo. Paulo vai dizer que não. Se você é santo em Cristo, obediente a Ele. Se você é escolhido e eleito, você é escolhido e eleito para ser irrepreensível diante dele. Em outras palavras, Paulo está afirmando que aqueles que foram salvos e escolhidos também foram escolhidos e são santificados. Paulo afirma exatamente isso, que fomos predestinados e salvos para imediatamente sermos separados do pecado. Paulo afirma que a eleição não nos coloca na libertinagem, ela não nos coloca no pecado deliberado. A eleição nos coloca de joelhos diante da cruz de Cristo. Os eleitos têm como selo da sua salvação o Espírito Santo de Deus. E uma vez selado, não voltam a viver na lama do pecado novamente. Agora são santificados, obedecem à palavra do Senhor. Se você é salvo, se você foi salvo verdadeiramente por Cristo, é porque você foi eleito. E se você foi eleito, isso ficará claro na sua obediência ao Senhor. Isso ficará claro através da sua vida cristã. Terceiro ponto a respeito desses dois versículos. Terceiro ponto a respeito desses dois versículos é a dificuldade com essa afirmação de Deus. Por que será que alguns se negam com tanta intensidade a crer que Deus predestinou? Por que alguns olham para textos como esse e rejeitam com tanta força e veemência? E distorcem e atacam? Porque é literalmente o que está escrito, não importa a versão que você pegue. Olha o versículo 5. Como que ele começa aí? A minha versão começa da seguinte forma. Em amor nos predestinou. A grande questão é que quando nós rejeitamos a doutrina da predestinação, nós rejeitamos a afirmação de Paulo que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, nós rejeitamos a ação de amor de Deus sobre nós. Porque a predestinação que ele fez, porque a sua soberana escolha foi em amor. Às vezes a nossa discussão se centraliza só na questão de quando aconteceu e como foi. Mas a gente esquece de que ela foi em amor. E isso é claro, não importa a versão que você pega. O ímpio odeia o amor de Deus. O ímpio rejeita o amor de Deus com todas as forças. Ele o ataca, ele o aflige. O amor de Deus, aos olhos de um ímpio, é ofensivo. O amor de Deus, aos olhos de um crente carnal, que é um crente falso, é ofensivo. Se você é salvo, foi porque ele te predestinou. E se ele assim o fez, foi em amor. Isso fica muito mais claro. Lembra com a lente de 1 João que eu citei lá atrás? 1 João capítulo 4 que eu citei? Se vocês abrirem lá em João capítulo 4. Eu vou abrir lá. Se vocês quiserem, pode abrir. 1 João capítulo 4. A partir do verso 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós,
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. A afirmação de João é que se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. A afirmação de Paulo é que a predestinação aconteceu desde a eternidade, porque ele nos amou primeiro. Conseguem enxergar a ligação entre os dois textos? Ficou claro essa questão? A grande verdade é que o ser humano caído deseja ser glorificado pela sua própria salvação. Ele deseja tomar o lugar de Deus na glorificação, custe ao que custar. De maneira final, como assim? Eu não tenho que fazer nada. E a minha parte na salvação? E o meu 50%? Eu não tenho que fazer? Como eu vou bater no peito e dizer assim, ó, eu consegui lá no final? Percebe o orgulho? Talvez as pessoas que falaram isso na sua frente várias vezes, inclusive a gente já deve ter falado em algum momento, talvez a gente não batia no peito assim, né? Mas é isso que eu queria dizer. Como? Como assim? Eu? Como eu não tenho mérito? Como eu não... As minhas obras não me levarão ao céu? Eu sou uma pessoa boa, sim. E não percebe o quanto isso destrói a doutrina do amor de Deus. Quanto isso destrói. Não destrói a doutrina da eleição. Destrói o amor. Porque a salvação consiste nisso. Nós não o amamos, senão porque ele não nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E por isso nós o amamos. Não há um amor primário da nossa parte para que depois ele nos salve. Há um amor unilateral da parte do Senhor que gera em nós salvação. Isso desde a eternidade. Por fim, finalizando todas as coisas, eu quero que vocês observem comigo os versículos 4 e 5 lá de Efésios 1. Alguns pontos importantes nesses versículos. E aí a gente entra no versículo 6 a partir daí. Versículo 4 diz assim, ó, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. É nele, para ele, por meio dele. Para que ninguém pense ou tenha qualquer sombra de dúvida a respeito dos méritos da salvação. O texto fala primeiro nele e diante dele. Quando a palavra de Deus afirma, significa que fomos escolhidos nele. A ênfase é que Deus não procurou outros motivos externos para nos salvar. A salvação, ela tem início nele mesmo, parte de dentro do próprio Deus, não há nada externo, e sim interno ao Senhor. Somente a sua própria vontade. Não existe causa externa. Partiu da vontade do próprio Senhor. Nele, como esse termo é aplicado, nele a salvação subsiste a partir do Senhor, também implica a eternidade. Se partiu do Deus eterno, então essa salvação também é eterna. Esse plano também é eterno. Não abre espaço para dúvidas ou arrependimento, pois é imutável. O segundo termo utilizado nesses dois versículos é para ele. Fomos escolhidos e eleitos para ele, nos tornando filhos do Pai, vivendo agora debaixo da graça dele, bênção e misericórdia.
não tornamos servos do Senhor apenas. Nós nos tornamos servo não por força, mas por amor a Ele. Eleitos para dedicarmos a nossa vida voluntariamente a Ele. Eleitos para Ele, entregando a Ele o verdadeiro temor, louvor e obediência. Quando o texto revela nele, é porque a partir dele veio a salvação. Nada externo, mas sim a eternidade do Senhor desde sempre. Deus moveu o seu coração, moveu a sua vontade para salvar o povo. Sem causa externa. Quando é para ele, significa salvando aqueles que estavam lá. A partir desse momento, eles retornam a mim. Em amor, temor, louvor e obediência. A última afirmação é que foi por meio dele, o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o causador, o executor dessa obra. Na cruz, ele leva sobre si o nosso pecado. Ele carrega em seus ombros não só o peso da cruz, mas o peso da mancha do pecado. Ele é o construtor da salvação. Ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício. Antes, o sacerdote oferecia um animal como sacrifício pelo pecado. O verdadeiro sacerdote oferece a si mesmo. O verdadeiro e único profeta, aquele que é Deus encarnado. Esse é Jesus. A obra material, a obediência que salva, é a obediência de Cristo e não a nossa. Então, quando essa palavra vem por meio dele, aponta que o executor, aquele quem faz a obra, aquele quem constrói a salvação, é Cristo. Cristo não foi apenas pregado na cruz. Ele construiu a cruz. E aí, então, a gente chega no versículo 6. Porque agora o versículo 6 faz sentido. O versículo 6 de Efésios 1 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Cristo. E por que nós amamos a Cristo? Porque ele nos amou primeiro. Porque ele foi o construtor da nossa salvação. Quando a gente ainda era inimigo. Por isso, a minha obediência é em Cristo. Porque ele é o meu amado. Com A maiúsculo aí, né? E para louvor da sua gloriosa graça. Ah, se meu coração não estiver inclinado a louvar o Senhor, depois de entender que ele simplesmente me salvou porque veio de dentro dele a minha salvação, porque assim o quis. Se eu não estiver disposto a louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque ele é o meu redentor, então eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. Então nada mais serve. Essa é a infinita graça de Deus. E todo aquele que oculta essa graça, que oculta a graça da salvação, sem merecimento, desde a eternidade, pela graça de Deus e porque Ele nos amou, qualquer um que oculta isso para mérito próprio, ou para não se comprometer diante dos homens, esse contribui para que o propósito da glória de Deus seja sabotado. Todos os que sabotam e omitem o amor de Deus em salvar desde a eternidade, todos que fazem isso, roubam a graça de Deus. Roubam a glória que só é de Deus e não de nenhum outro. Todos que fazem isso. E todos que compactuam com isso, com a sua omissão, fazem o mesmo. Se o objetivo da vida do crente é ser fiel em Cristo, para louvor da gloriosa graça de Deus, que nos foi dada pelo amado, que é Cristo Jesus, se esse é o nosso objetivo e a gente se omite em expor o amor de Deus, em expor o que é essa pregação do Evangelho aqui, se a gente faz isso, então o objetivo da nossa vida não é glorificar a Deus. E se não é glorificar a Deus, então nós não fomos eleitos nele.
Porque aqueles que são eleitos para ser obedientes ao seu Senhor. Porque aqueles que são eleitos são transformados para servi-lo, para glorificá-lo. Aqui no versículo 6, então, nós temos o objetivo final da obra de Deus. O objetivo último da obra de Deus, que é que o seu povo glorifique, levar glória ao teu santo nome, louvar o Senhor com todo temor e tremor, glorificar o teu nome, custe o que custar. Esse é o objetivo do povo de Deus. O objetivo final é para que o Senhor seja glorificado. Reflita em seu coração, diante do Senhor, se você é um crente pela vontade de Deus. Fiel em Cristo. Se isso pode ser embasado pela Escritura. Que todas as vezes essa palavra te leve ao arrependimento. O arrependimento dos seus pecados. Se humilhe diante do Senhor e glorifique, pois você foi salvo por graça e para louvor dele. Que quando nós sairmos daqui, nós possamos sair um pouco mais edificados, convictos e próximos do Senhor. Que esse seja o nosso desejo. Aprofundar no conhecimento, fortalecer a nossa fé e demonstrar o nosso amor uns para com os outros. E entregar humildemente a nossa vida em oração ao Senhor. Amém?